Ela é a pessoa que realiza o sonho mais impossível da vida da gente. Meu anjo da guarda. Meu anjo da guarda entrou e ligando, dizendo que me encontrou meu pai e minha família inteira. Ai, se ela não existisse, eu acho que não teria me encontrado, né? Não sei. Seria meio triste, né? Porque aquele vazio ia continuar. Eu sou Lindalva Matos, sou uma pessoa de bem com a vida, alegre, sempre sorridente. Tenho minha filha, tem 25 anos, Tatiane Barbosa, fez faculdade de biomedicina, está fazendo farmácia. Tenho meu marido, Pedro Eugênio. A minha cachorra Tchuca, né, gorda. Eu trabalho como governanta, né, um pessoal que eu já trabalho já há um bom tempo. Tomo trem, ônibus, volto de trem, à noite eu chego às 8 horas, janta para o povo e computador até 1h da manhã, para procurar os desaparecidos, todos os dias. Eu acho que é bonito, é lindo. Eu queria ter a fibra que ela tem para fazer isso. Às vezes eu e meu pai, a gente ainda entra nas coisas com ela, tenta ajudar. Mas é muito cansativo porque são muitas pessoas ligando o tempo todo, muitas pessoas atrás dela. Às vezes durante a semana o telefone não para de tocar. Ela não deixa nada para trás. Os objetivos eles vão sendo cumpridos, né? Ou no momento, no instante programado, ou posteriormente, né? Porque ela não esquece, né? Se a pessoa me deixou o nome da mãe, nome completo da pessoa que ela está procurando. Se ela deixou data de nascimento, nossa, 5 minutos eu estou enviando o endereço para ela. Isso com as minhas fontes. Se eu não tenho nada disso, é um trabalho de formiguinha. O desaparecimento de uma pessoa é considerado, no âmbito da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança Pública, a partir do momento em que alguém registra o desaparecimento de outro. O desaparecido civil é aquela pessoa que, sem ter um atestado de óbito formal, ele some da vida civil, perde documentos, perde as referências. Normalmente as pessoas entram em contato comigo através do Orkut, Facebook, telefone. Eu peço para a pessoa contar a história. Então, normalmente o pessoal sempre fala, eu sempre digo, me conte a sua história. Bom, segundo relatos da instituição mineira, eu fui internado com 5 anos na Fundação Estadual do Menor, FEBEM, né, em Belo Horizonte. De lá eu fui transferido para Barbacena, onde eu passei e vivi até meus 16 anos de idade, e num instituto vinculado à FEBEM, né? E depois eu fui transferido para o Centro Educacional Lima Duarte, que seria a FEBEM para o pessoal de maior idade, dos 16 anos aos 18, onde eu vivi, né, até os meus 18 anos. Eu nunca conheci minha mãe, eu nunca tinha visto, né? As pessoas me dizem que quando ela foi embora eu tinha 3 meses, né? Mas depois que eu conheci ela, ela falou para mim que eu tinha 1 ano e pouco quando ela foi embora. A minha infância, ela foi assim, ela foi difícil porque com 5 anos eu fui para a rua, comecei a acompanhar umas crianças de onde eu morava, né? E comecei a fugir de casa. Fugia de casa porque eu achava que eu ia encontrar minha mãe. O meu pensamento era esse. Então eu acho até engraçado que tem hoje que coisa que eu lembro, que quando eu via assim, as mulheres de assim, escuras assim, quando eu estava ali na céu, eu ia perguntar como que era o nome, como que ela se chamava para ver se era minha mãe, né? Minha tia me falava que ela fugiu de casa, ela foi embora porque meu pai batia muito nela. Meu pai judiava muito dela. E no dia que ela fugiu, que ela foi embora, que meu tio não deixou ela me levar. E meu pai queria matar ela. No
Comecei procurando primeiro pelo meu pai, jamais minha mãe. Quando pequena, minha tia foi me buscar para passear e quando eles brigaram, meu pai e minha mãe separaram, ela ficou com a gente e não devolveu para minha mãe. Foi minha tia que me entregou no colégio, dizendo que eu não tinha mãe, que a minha mãe tinha falecido, que eu só tinha pai. Fiquei lá no colégio interno até os 9 anos. Aí uma família de Santos trouxe para cá e aqui eu tô até hoje. Desde pequena a gente sabia que a minha avó tinha uma filha desaparecida. Mas assim, era poucas coisas que a gente sabia dela. Eu sabia que se chamava Elizabeth, que ela não teve condições de criá-la e doou a outra família. E aí eu fui crescendo ouvindo aquela história. Eu falo assim, vó, o que eu puder fazer para te ajudar, eu te ajudo. Ela veio da Bahia, né? Chegou aqui em São Paulo em 62, né? Veio direto morar em Osasco. Ela trouxe eu e mais 2 irmãs, que eram as 2 irmãs mais velhas, e o restante ficou lá na Bahia. Nessa casa, ela conheceu a minha mãe que me adotou, entendeu? Aí uma conversando, contando a história, aí essa minha mãe adotiva falou pra ela que ela tinha 2 filhos homens e ela tinha vontade de adotar uma menina. Aí a minha mãe biológica falou pra ela, né? Aí ela falou assim, então dá sua filha que eu crio ela. Aí a minha mãe biológica pegou e deu. Aí foi onde ela trouxe pra cá, eu tinha 1 ano e 4 meses, aí ficou me criando. Olha, as pessoas que procuram familiar desaparecido, normalmente elas já foram em órgãos do governo, delegacias, ONGs, assim, né? Vários lugares. Então, normalmente, quando elas vêm até a mim, ou até a tia Biscoito, até o tio Polícia, que a gente chama, eles já procuraram em tudo. Tem pessoas que você vê que a busca está lá já fazem 2 anos, ou desde 2006, e está lá na internet para todo mundo ver, inclusive o governo. E eu vou lá e às vezes eu falo, mas a pessoa já deve ter localizado, que um caso que foi colocado em 2006. E eu, lógico, vou atrás da pessoa que está procurando, que às vezes ela não deixou nenhum contato. Não, eu não localizei meu parente ainda. E eu falei, gente, como que pode? Porque está na internet para o Brasil inteiro ver. A Polícia Civil cuida dos desaparecimentos. Quando se verifica que, em verdade, não era um desaparecimento, e sim a pessoa sofreu um homicídio, ou uma tentativa de homicídio, ou um sequestro, enfim, qualquer outro tipo de crime que não propiciou o seu retorno, esse crime, então, será apurado especificamente pela delegacia competente. Na minha visão, o Estado existe uma série de organismos, muitos dos quais a gente desconhece a existência dele, que se prestam a múltiplas tarefas, mas que na prática não funcionam nenhuma delas. Porque existe uma rede de amparo, uma rede social de organizações não governamentais, de voluntários, que acabam exercendo esse papel. Olha, eu comecei há 7 anos atrás procurando minhas tias, que estavam desaparecidas há 56 anos. E meu pai tinha falecido, e eu vi minha mãe, eles estavam casados há 54 anos. Eu vi minha mãe muito triste, né, cabisbaixa, e eu cresci vendo a minha mãe falar das irmãs dela. E eu resolvi que eu ia começar a procurar para ver se eu dava uma alegria, né, alguma coisa para ela se animar. Comecei pesquisando na internet, pesquisa daqui, pesquisa dali, comecei a anunciar que eu procurava minhas tias, nome de avô, de avó. E um dia eu conheci uma senhora, nesse intervalo de tempo, 1 ano depois, eu já estava achando outras pessoas. Minhas tias nada, mas já tinha localizado algumas pessoas. E as minhas tias eu achei 4 anos depois, achei todas. Quando eu comecei a procurar minhas tias, eu fiz uma promessa, que se eu as localizasse, eu continuaria esse trabalho até o final da vida, de busca de pessoas desaparecidas. Eu fiquei sabendo do trabalho da Lindalva, né, através de um amigo que mora aqui na minha rua. Procurava a minha mãe há muitos anos, né? E eu resolvi entrar em contato também e mandei uma mensagem para ela pelo meu Orkut, contei minha história e eu passei os dados para a Lindalva, né? E a Lindalva aí entrou em contato comigo, né? Até no meu Orkut tudo o nosso contato, né? Deu do começo e tudo. E ela falou para mim que tinha achado minha mãe, né?
Quando eu sentei, no mesmo dia eu achei. E eu liguei. Falei, Cristina, eu achei tua mãe. Só que, olha, eu vou te alertar, ela pode ser que ela não esteja mais morando no mesmo lugar. Mas você tenta. E na hora assim me dá vontade de chorar, assim, né? Que eu falei, meu Deus, será que é dessa vez? Na verdade, eu vinha sonhando em encontrar minha mãe já há muitos anos, mas movido pelo medo do desconhecido, né? Então não tinha coragem de encarar, de buscá-la, não tinha coragem, faltou incentivo, faltou alguma coisa que me fizesse correr atrás, né? Um dia uma moça que eu tenho ela, que é uma assistente social, inclusive, lá no Rio de Janeiro, ela me mandou um e-mail, que ela ouviu falar de mim, aquela coisa assim, e ela procurava a mãe de um amigo, que ele não lembrava mais da mãe, ele não via há muitos anos, e que ele tinha, a vida dele daria continuidade a partir do momento que ele visse a mãe dele. Aí liguei, falei, Cláudio, né? Sim, ele falou, olha, Cláudio, você procura, uma amiga sua me deu, você procura sua mãe, suas irmãs, e eu localizei sua família. Nossa, ele endoidou, né? Eu vou para São Paulo, ele estava no Rio Grande do Sul, eu vou para São Paulo. Falei, tudo bem, pode vir, ele não conhecia nada aqui em São Paulo. Falei, você vem e a gente te pega na rodoviária. Eu entrei no Glugs, achados e perdidos, achar pessoas perdidas. Entrei e coloquei. Ela que entrou em contato comigo no sábado, depois de uns 4, 5 dias depois, que ela entrou no sábado comigo, falando comigo. Ela procurava o pai dela. E eu achei o pai dela. Eu falei, mas Silvia, você não procura tua mãe? Falou, não, minha mãe é morta. Eu falei, não, sua mãe não é morta, sua mãe é viva. Não, não é possível. Eu falei, sua mãe é viva. Falei, mãe, não tenho mãe, só pai eu tenho. Ela falou, não, você tem mãe, irmão. No domingo, à mesma hora, ela me ligou. Aí foi quando eu descobri que realmente era meu irmão. E ele falou aí ligou pra mim, conversamos, aí perguntou como é o nome da minha mãe. Eu falei, Edith da Rosa dos Santos, Benedito Pérez dos Santos, que é o meu pai. Ele falou, é o mesmo da minha mãe, o mesmo do meu pai. Então é você que é minha irmã mesmo. Eu entrei na comunidade dos desaparecidos, coloquei anúncio, ajude uma vovó desesperada, ela chora atrás da filha caçula dela. Aí foi quando a Lindalva me adicionou, falou, olha, eu sou uma voluntária em busca de pessoas desaparecidas e manda os dados que eu vou poder te ajudar. Eu resolvi fazer uma busca, só que o caso dele, eu não tinha tudo que eu tenho hoje, né? Então, eu acho que eu levei 1 semana ou 2. Não tinha, assim, as esperanças que ia dar certo, né? Daquele dia, pelo e-mail, uma moça que eu conheci na internet. Eu liguei pra ele e falei, Hélio, eu achei a tua tia. Ele falou, não acredito. Eu falei, achei tua tia. Ela falava assim, ó, Hélio, eu não encontrei Elizabeth Pereira Sodré. Eu encontrei uma Elizabeth Pereira dos Santos Silva, que mora em Osasco, em tal endereço, tal. Assim, alguns dados batiam, como Osasco, Elizabeth, então assim, eu não falei nada. Falei só pro meu pai, pai, encontrei uma pista, vamos lá amanhã? E viemos pra Osasco, nunca tinha vindo pra cá. E o número que tava era 88, só que era um número antigo. E aqui a rua que ela mora é uma avenida enorme, enorme. Aí passamos pela casa dela, fomos até o final da rua, parava no número 200. Falei, eita pai, e agora? Aí saímos perguntando, vamos perguntar nessas lojinhas. Aí tinha uma quitanda, tinha um senhor. Aí eu cheguei, senhor, o senhor conhece a Elizabeth, filha do Benedito, da Maria, irmã do Paulo do Cristóvão? Aí ele, não, eu não conheço. Só que lá tinha uma senhora evangélica comprando frutas, ela nem olhava pra mim, comprando as frutas, mas prestando atenção na conversa. Eu falei, e a senhora, não conhece? Aí ela ficou assim... A irmã do Paulo, do Cristóvão, ela... eu conheço a irmã Beth, vou te levar lá. Ela chegou aqui no portão da casa da minha tia e chamou, irmã Beth, irmã Beth. Quando a minha tia colocou a cabeça pra fora na janela, quando eu olhei, idêntica à minha tia, a irmã dela, Catarina. Ele começou a perguntar pra mim assim, se eu era filha da Dona Maria, filha do seu Benedito... Se eu era irmã do Paulo, do Cristóvão. Eu falei, só por quê? Você me conhece? Eu ainda falei assim pra ele. Aí ele falou assim, eu sou Hélio Sodré, seu sobrinho.
Mãe, não precisou nem falar sobrinho, né? Quando ele falou Sodré, eu quase desmaiei, menina. Nossa, foi demais, não tem palavras. É uma emoção muito grande. Você imaginar que uma pessoa tá morta, né? Nossa, eu tinha, assim, desejo de saber como que ela era, que cor que ela era, sabe? Na noite que eu saí daqui, na terça-feira, eu cheguei na casa da minha avó, fui dormir lá e fiquei puxando o assunto. Ai, vó, você tem vontade de conhecer a sua filha, sabendo toda a história. Mexendo na ferida mesmo. Aí quando não consegui contar pra ela. Quando foi no outro dia, 9 horas da manhã, minha mãe bateu lá. Vamos contar pra avó, porque a avó esperou esses anos todos. Tem que ser agora. Aí minha avó contou, né? Quando minha mãe falou, sua filha encontramos. Aí ela começou a chorar, ela tirou o óculos assim, sentou no sofá e chorava. Aí nesse dia eu liguei pra ela, eu falei, tia, eu te encontro no Metrobras. E aí a minha avó ficou aguardando na casa dela, 2 irmãs dela foi pra casa da minha avó, fez almoço. E aí o meu irmão foi buscar a gente, encontrou com a gente na estação do nosso bairro. Aí eu encontrei com ela aqui, cheguei na estação do Brasil, ela tava lá com a malinha, toda desconfiada. Aí entramos no trem, aí quando chegamos na casa lá da minha avó, foi muita emoção, né? Que a minha avó ficou... E a gente tinha medo da minha avó dar um troço, né? Mas ela foi mais forte que todo mundo. Nossa, foi muita emoção, não tem palavras, uma coisa assim, faltava uma parte na minha vida, né? Faltava uma parte. Quando eu encontrei eles, a minha vida tá completa, não falta nada mais. Eu combinei com a tia Xereta, né, de vir do Rio Grande do Sul pra gente ir lá encontrar com ela, procurá-la, né, que até então ela sabia do endereço, mas ainda não tinha feito contato, né. E viemos eu, tia Xereta e o Pedro, o esposo dela, e chegamos à porta da casa dela. Chegou na minha casa, me perguntando, eu estava agradecendo a Deus, né? Que eu tinha conversado com Deus. Deus, agora tudo ou nada, o Senhor me dá meus filhos, o Senhor me tira da minha vida. Aí eu estava agradecendo a Deus da campanha que eu fiz. Chama no portão, ainda brinquei com meu neto assim, esse testemunho já vai estar pedindo água de açúcar ou sal. Para botar na boca, a pressão sobe, outra a pressão abaixa. Então ainda brinquei com meu neto ainda. Não, vó, tem um rapaz lá e ele tá lá desesperado. Aí eu saí daí fora, cumprimentei o ar, cumprimentei o tempo. Falei, bom dia, seja bem-vindo, entra pra dentro. Então as minhas pernas mole com calmante, né? Aí ela começou a conversar comigo e ela falou assim, só tem vontade de ver seu filho, o Cláudio do Carmo da Silva. Nessa hora me deu a bala, eu tinha pedido tanto a Deus uma força, para me dar força, né? Como ele me deu força. Aí era meu filho, estava na porta. Aí ela tinha me dado 2 endereços. Um foi que era o lugar que ela trabalhava de primeiro, que era no Jabaquara, né? E o outro era na Liberdade. Aí eu fui lá nesse endereço na Liberdade e cheguei lá, tinha um salãozinho embaixo, meu colega já tinha olhado na internet também, né? Já tinha visto. E aí eu peguei e conversei com uma moça que estava ali no salãozinho embaixo, naquele lugar, né? E perguntei para ela se ela conhecia alguém com aquele nome, né? E ela falou para mim, tem uma senhora aqui. E aí ela falou assim, mas eu acho que ela não tá, porque ela sai muito, ela anda muito, né? Eu acho que ela não tá. Eu falei, tem como você ver para mim? Aí a moça saiu e demorou para voltar, né? Passou um tempão, ela voltou, mas quando ela voltou, ela já voltou com essa moça, né? E eu achei muito engraçado, na hora que eu vi aquela moça assim, moreninha, pretinha, né? O cabelo de calicalão, eu falei, nossa, essa parece comigo, deve ser ela, né? E aí eu perguntei para ela, né? Eu falei, não, é que eu estou procurando uma pessoa desaparecida, né? E os dados que eu tenho combinam com os dados da senhora.
Aí uma moça falou pra mim assim, mas como que é o nome do seu pai? Aí eu falei o nome do meu pai, né? E na hora que eu falei o nome do meu pai, ela fez assim pra mim, né? Ela falou, não, é eu, né? Aí eu falei, a senhora, ela é eu que você tá procurando. Aí eu sou sua mãe. Aí começou todo mundo a chorar, né? Começou todo mundo a chorar, porque eu não imaginava, né? Mas na hora que eu olhei ela, eu vi que ela parecia muito comigo. Eu acho que eu pareço mais com ela do que com meu pai, né? Então na hora que eu vi ela assim, aí nós começamos a chorar. A primeira coisa que eu perguntei para ela foi que parto que eu tinha nascido, né? Se eu mamei, se eu não mamei, né? Como que foi o meu parto, né? Se ela fez barriga grande, então eu achei interessante porque foi as coisas assim que eu tinha vontade de perguntar para ela na hora, né? Minha vida mudou assim, olha, acho que 50% do que a minha vida era hoje não é, porque eu não tenho mais tempo para nada. Assim, é muito telefonema, é muita gente que procura e você tem que dar atenção para todos, por igualdade. Você chegar cansado em casa, o telefone já está tocando, e aí você tem que dar uma atenção para a pessoa e para a panela também, e para a cachorra que quer ir fazer xixi, e todo mundo com fome, mas você tem que, né? E tem que estar com sorrisão de orelha a orelha, porque a pessoa do outro lado não sabe como que é a sua vida, né? A pessoa que mais me ajuda mesmo, que a gente é companheira, que a gente faz tudo juntos, é a tia Sandrinha, que é a tia Biscoito. Pelo trabalho que ela faz, que é de localizar mães biológicas, pais biológicos, filhos biológicos. Então, a Sandrinha, para mim, é minha maior companheira. Ela tem a profissão dela e eu tenho a minha profissão, né? Então, o tempo que a gente tem para se dedicar a essa parte voluntária é pequena. Então, a gente evita, às vezes a gente até quer bater papo e tal, mas a gente, nós, enquanto a gente está aqui batendo papo, quantas pessoas a gente podia estar ajudando? Eu gasto muito com telefone, às vezes até em internacional também, que às vezes eu tenho que fazer internacional, com as pesquisas que eu pago do meu bolso, mas é aquilo que eu falo, eu continuo trabalhando para manter esses gastos. A tia Xereta faz um trabalho altamente elogiável. E o trabalho dela, como de outras pessoas, assim, doar um pouco de si ao próximo, pagar à sociedade aquilo que ela nos investiu, é uma coisa altamente louvável. A importância não só de voluntários, mas de todo mundo se envolver nessa causa é fundamental, né? Porque às vezes uma universidade tem uma determinada limitação, mas uma pessoa que comece a buscar por conta própria isso, consiga, às vezes, muito mais entrar em contato com outros canais que a universidade não pode. Cada um de nós deve fazer a nossa parte, porque as grandes mudanças são muito difíceis, demoram, tomam tempo, mas as pequenas mudanças, elas podem ocorrer a partir de agora. A partir de agora a gente pode fazer uma série de coisas. Eu tenho feito aqui um trabalho na Comissão de Direitos Humanos que tenho feito pequenas mudanças, mas para aquela pessoa atingida por aquela pequena mudança, pode significar alguma coisa. Então eu posso interferir na mudança daquela vida. Toda ajuda é bem-vinda. Né? Toda disponibilidade é bem-vinda. Uma coisa não exclui a outra. Quanto mais gente tiver trabalhando sobre isso, tendo criatividade, né? Pensando nas possibilidades novas, trazendo novas ideias, cada vez vai ser melhor. Eu acho que qualquer tipo de auxílio à sociedade civil é interessante e só soma, não é? Então não vejo nenhuma objeção nessas atividades. O engraçado é que as pessoas que me procuram, elas vêm assim com uma fé tão grande, e eu às vezes fico até num beco sem saída, e eu sempre deixo bem claro, eu não te prometo achar, eu vou tentar, mas não sou milagrosa, eu não tenho como, né? Mas a fé delas é tão grande que às vezes até isso me impulsiona a insistir cada vez mais para chegar, e fico até frustrada às vezes quando não consigo chegar na pessoa. A descrença vem de quem eu localizei. Elas acham que eu estou passando trote. Então, você tem que ter um jogo de cintura, você tem que ter um jogo psicológico para você explicar para a pessoa, ela te desligar o telefone na cara, você insistir novamente, falar calmamente, ceder seu telefone, seu CPF, seu RG, seu endereço, tudo para a pessoa. Ou então, normalmente eu pergunto à pessoa, tem computador em casa? Tem. Tem Facebook? Tem Orkut? Tem. Então, por favor, procura Lindalva Matos Voluntária.
Olhe tudo que tiver, pesquisa no Google. E depois, daqui a 1 hora, eu ligo para a senhora novamente. Aí a senhora vai conhecer meu trabalho e a senhora vai entender e a gente volta a se falar novamente. Algumas vezes eu tenho que fazer isso. Ela traz, esse reencontro das famílias desaparecidas, traz uma alegria muito grande, né? Então é uma coisa que não tem preço esse trabalho dela. É muito gratificante, muito bonito mesmo. Como eu sempre digo para eles, né? Se anjos existem, né? Então naquela casa tem 3 anjos, né? Que ela, o marido dela que muito apoia ela e a filha, né? Então, a importância, anjos na minha vida. Eu tenho 23 anos, vamos dizer que eu tenho 15 anos de busca, mas minha avó já tinha 40. Então, assim, foi um trabalho muito difícil. Governo, político, autoridade, não tivemos apoio de nada. Ela foi uma simples pessoa que eu conheci na internet, que me ajudou, teve a boa vontade de mandar o endereço, pesquisar. Então, assim, só Deus para pagar o trabalho dela. Isso eu sempre me perguntei pro paizão lá em cima, por que eu estava aqui. E desde que eu comecei esse trabalho, eu descobri que essa era a minha missão. Reunir famílias, pessoas que eu nunca vi, pessoas que às vezes eu nunca vou ver, mas que eu tenho certeza que elas estão reunidas ali porque eu consegui fazer isso. Não tem coisa melhor de ter uma família de novo.